Para muitas pessoas, os temas que eu abordo em meus vídeos são muito simplórios. As pessoas de nossa época têm uma mentalidade muito complexa, buscam por explicações difíceis, nem que não consigam entendê-las, né? Mas o negócio precisa ser difícil e complexo para ter graça. Do contrário, as pessoas não valorizam o que é dito, o que é escrito e o que é apresentado. Mas o segredo da vida está justamente na simplicidade. A vida, ela é muito simples, não medíocre, né? Tomemos cuidado para não confundirmos a simplicidade com a mediocridade, porque são dois extremos, de um lado essa complexidade e do outro lado a mediocridade. Sendo que essa complexidade, na maior parte dos casos, é resultante da mediocridade. Pessoas medíocres elaboram ideias de forma complexa, sem objetividade, sem um sentido, porque não conseguem entender as coisas na verdade. Então os próprios conceitos e as palavras que surgem são confusões mentais, né? E se nós observarmos a ciência dos dias atuais, o pensamento humano de modo geral, tudo isso está demasiadamente complexo. Se patina sem sair do lugar. A humanidade está em ponto morto. Se discute e não se chega a lugar algum, porque as ideias são complexas e elas não têm um aterramento, elas não partem de um lugar que permita chegar a um outro lugar. Se parte do vazio, é preciso partir de um lugar sólido para chegar em outro lugar sólido. Então, essas discussões que eu apresento aqui, elas são demasiadamente simples para muitas pessoas, né? Mas na simplicidade está o segredo das coisas. E neste vídeo eu quero falar sobre o reencontrar-se consigo mesmo. É notável que a maior parte das pessoas vaga perdida hoje, não sabe quem é, não sabe onde precisa chegar, o que precisa ser feito para ter objetivos de fato. Então, quando as pessoas não se conhecem a si mesmas, quando elas não têm contato com o seu verdadeiro eu, elas vagam perdidas. E hoje as pessoas precisam se reencontrar urgentemente. O mundo não vai melhorar enquanto as pessoas não se reencontrarem consigo mesmas. É um negócio simplório, segundo alguns, mas é essencial, é fundamental, é necessário no momento. Como pessoas que vivem num desencontro podem originar obras que tenham uma duração? Como elas podem construir vidas? Como elas podem desfrutar da felicidade se não dispõem de nada dentro de si que seja essencial, né? Todo ser humano ele tem dentro de si a bagagem de que ele necessita. O ser humano é pronto, o espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca, né? E se o indivíduo não consultar a sua bagagem interior, se ele não encontrá-la dentro de si, se ele não se encontrar consigo mesmo ou se reencontrar consigo mesmo, todas as suas andanças externas serão em vão. Porque as pessoas hoje andam e andam, elas caminham e caminham, elas procuram e procuram, buscam e buscam, mas apenas fora de si. Apenas fora de si. A busca humana hoje é externa, sendo que ela precisa ser interna. Porque se o ser humano não se reencontrar consigo mesmo, ele não vai conseguir fazer nada de útil nessa vida. Ele não vai desfrutar de parâmetros que possam lhe indicar caminhos.
uma orientação. Então é isso que falta. O ser humano está perdido dentro dele mesmo. E esta é a pior das perdições. Quando dentro de si o ser humano tem a sensação de estar caminhando ao léu, porque não desfruta de um contato com o verdadeiro eu. O verdadeiro eu lhe é estranho, lhe é algo completamente indiferente. O ser humano é indiferente em relação a si mesmo. E como uma criatura tão indiferente pode trilhar um caminho verdadeiro? É impossível. Então, tudo começa com esse reencontro consigo mesmo. Enquanto o ser humano não se reencontrar, ele não vai chegar a lugar algum. Mas daí já logo surge a pergunta: como reencontrar-se? Ora, para se reencontrar é preciso prestar atenção em si? É necessário cultivar uma vida mais silenciosa? Uma vida simples? É preciso reservar alguns momentos para si? Se o indivíduo vive apenas no meio da correria, como ele vai se encontrar? Vai se desencontrar cada vez mais. Então tudo começa pela vida interior, pela intuição, quando o ser humano começa a observar os sentimentos que existem dentro dele. Não os sentimentalismos, os vícios, as paixões, as depravações, esses instintos corrompidos, não isso, mas falo da intuição, e é preciso discerni-la dos sentimentalismos. E somente é possível discerni-la se o ser humano prestar atenção nele próprio. Então sim, ele vai se reencontrar. É um trabalho lento, isso não se dá do dia para a noite. É preciso orar e vigiar dentro de si, como disse Cristo. Se o ser humano não promove uma vigília interior, ele não tem como se reencontrar e também não tem como acertar em suas escolhas no mundo material, porque não parte do verdadeiro eu, mas sim das ilusões do falso eu, do ego, da sua casca externa. Então, a maior parte das pessoas vive segundo as referências do ego, dessa casca externa, do falso eu, desse eu, entre aspas, insuflado pelos vícios, pelas paixões, pelas ilusões, pelos passatempos, pelas comodidades. Então, nesse caminho, o ser humano não vai chegar a lugar algum, enquanto ele não procurar pelo verdadeiro eu e se reencontrar. Então é preciso cultivar a vida interior, ter momentos de silêncio, não propriamente silêncio externo, mas silêncio interior. Você pode ouvir uma música e sentir o que existe dentro de você. A música propicia esse exercício espiritual que leva a um reencontrar-se consigo mesmo. Mas falo de uma música de qualidade, independente do estilo. Desde que seja uma música de qualidade, desperta bons sentimentos dentro do ser humano. E assim ele pode se reencontrar, assim ele pode encontrar o seu caminho nessa vida. Então é preciso praticar o silêncio interior, não apenas o silêncio externo. De nada adianta estar num ambiente silencioso se os pensamentos estão a 1000 por hora na mente do ser humano. Ele não vai conseguir ouvir nada do seu verdadeiro eu. É preciso refrear um pouco os pensamentos para que a intuição possa ser ouvida. Porque a intuição é a voz do verdadeiro eu. Enquanto que o ser humano não identificar a intuição dentro dele, ele também não vai conseguir se reencontrar e também não vai encontrar o seu caminho nessa vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!